Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 29 de maio de 2022. Esse título que vocês podem achar polêmico, que os Estados Unidos e seus aliados devem à Ucrânia, na realidade é muito importante porque eu acho que eles devem ajudar a Ucrânia a vencer no campo de batalha, que ficaram muito tempo omissos e a Rússia conseguiu fazer uma grande destruição e mortandade dos ucranianos por causa do início que começou muito fraco da parte dos aliados, mas depois a Ucrânia mostrou que tem sido imbatível no campo de batalha. Eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. Durante anos antes de a Rússia invadir a Ucrânia, agora em 24 de fevereiro próximo passado, os ucranianos estavam cada vez mais frustrados com a liderança dos Estados Unidos. Inclusive, um ex-funcionário ucraniano de alto nível chegou a descrever a política dos Estados Unidos da América para o país da seguinte forma: você não vai nos deixar afogar, mas você não vai nos deixar nadar. Vejam só que paradoxo. Washington ganhou esta reputação mista nas décadas desde que a Ucrânia se libertou da União Soviética em 1991, embora a Ucrânia visse os Estados Unidos como um parceiro indispensável e apreciasse muito a segurança e a assistência econômica dos Estados Unidos. Muitos ucranianos ficaram magoados com o fato dos Estados Unidos continuarem relutantes em apoiá-los de forma mais positiva, completa e direta diante das provocações e agressões russas, mesmo após a virada da Ucrânia para o Ocidente após as manifestações da Praça da Maidan em 2014, quando protestos derrubaram um governo pró-Rússia do presidente que na realidade traiu a Ucrânia, chamado Viktor Yanukovych. E isso aconteceu em 2014. A Rússia respondeu a essas manifestações, à vontade popular ucraniana, anexando a Crimeia e invadindo a região de Donbás, leste da Ucrânia. Com poucas exceções, os pedidos ucranianos por mais ajuda militar, maior investimento econômico e um roteiro concreto para a integração com a Europa caíram em ouvidos surdos em Washington. Era na época o governo Obama. E depois o governo Trump, que continuou mais ou menos igual. Os ucranianos não conseguiam entender porque o establishment de segurança nacional dos Estados Unidos continuava a privilegiar a manutenção de relações estáveis com a Rússia. Um Estado autoritário, ditatorial, com uma pseudo-democracia onde tem pseudo-eleições. E é um Estado revanchista, em detrimento de apoio à Ucrânia, um Estado democrático, que ao contrário, a Ucrânia é um Estado democrático que já havia feito importantes avanços na erradicação de corrupção e na implementação de reformas democráticas. Nos 2 meses desde que a Rússia atacou a Ucrânia, agora os Estados Unidos até agora fizeram jus a essa reputação ambivalente. Ele comprometeu ajuda a Ucrânia aos trancos e barrancos e procurou evitar uma escalada com a Rússia às custas de um apoio mais intransigente à defesa da Ucrânia. Mas Washington pode e deve fazer muito mais. Tem que garantir a vitória da Ucrânia, com seu apoio e seus armamentos. Os Estados Unidos podem fortalecer a estabilidade regional, a segurança global e a ordem internacional liberal, trabalhando para garantir uma vitória ucraniana. Para atingir esse objetivo, Washington deve finalmente abandonar uma política fracassada que priorizou a tentativa de construir um relacionamento estável com a Rússia. Deve precisar descartar o desejo que parece moldar as opiniões de alguns membros do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América de ver a Ucrânia finalmente se comprometer com a Rússia em prol de uma paz negociada. E os Estados Unidos devem dar à Ucrânia apoio necessário para encerrar esta guerra o mais rápido possível. Até agora, o Conselho de Segurança Nacional se recusou obstinadamente a encerrar sua política de assistência incremental e adotar uma estratégia para fornecer ajuda contínua à Ucrânia. Esse apoio elevado pode vir a ser um fator decisivo no campo de batalha. Do jeito que está, os Estados Unidos perderam uma oportunidade após a outra de ajudar a precipitar uma vitória ucraniana decisiva e impedir a Rússia de obter ganhos no Donbás, como está tendo alguns ganhos agora. Em vez de excluir a possibilidade de um sucesso russo, a estratégia de Washington de medir ajuda militar incremental à Ucrânia, com base em uma avaliação falha de risco de escalada e das possíveis consequências de uma derrota russa, forneceu a Moscou tempo e espaço para continuar sua guerra, mesmo que agora passe a defender o território que estou desde 24 de fevereiro. É claro, se esse armamento que os Estados Unidos estão mandando agora viessem no início ou viessem antes de fevereiro,
eles não teriam nem chegado perto de Kiev, os russos, né? E provavelmente já teriam sido expulsos de Donbass. Mas a política ambivalente dos Estados Unidos fez com que houvesse muita mais mortandade e destruição na Ucrânia. A Ucrânia já demonstrou que pode atingir com sucesso alvos militares operacionais na Rússia, como linhas ferroviárias, aeródromos, depósitos e estoques de material de maneira restrita e responsável. Ela está com o exército e oficiais muito capazes. Tem com novas capacidades de tiro de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos da América, a Ucrânia seria capaz de atacar mais longe na Rússia e destruir alvos militarmente relevantes, reduzindo assim as capacidades de Moscou e limitando seu potencial para novos ataques ofensivos contra a Ucrânia. As forças ucranianas deram a Washington boas razões para confiar em sua contenção e se abstiveram de realizar ataques a alvos estratégicos ou civis que poderiam aumentar as tensões com a Rússia. Dada essa evidência, os Estados Unidos têm poucas razões para torcer as mãos sobre o envio de mais ajuda adicional e as armas mais poderosas para a Ucrânia que poderiam minar o esforço de guerra da Rússia. A guerra atingiu um ponto crítico de inflexão, com a Rússia em seu encalço após um início desastroso e agora buscando consolidar o controle sobre o leste da Ucrânia. Mesmo diante dos humilhantes erros militares da Rússia, é improvável que o ditador russo, Vladimir Putin, aceite um cessar-fogo ou um acordo de paz em termos desfavoráveis a ele. Ele continua acreditando que a Rússia tem os recursos e equipamentos necessários para vencer uma guerra com a Ucrânia. Ele pode estar errado. Os militares ucranianos tiveram um desempenho magistral e os próprios ucranianos se reuniram em números extraordinários para repelir o ataque russo, mas ele não pode chegar a essa conclusão até meses depois. A essa altura, mais cidades ucranianas terão sido reduzidas a escombros e um número incontável de ucranianos terá sido estuprado, mutilado, massacrado, deportado ou deslocado. E isso tem que parar agora. Sem a intervenção direta, os Estados Unidos podem inventar mais massacres de civis ucranianos e mais destruição do país, apenas fornecendo ajuda mais letal à Ucrânia. Inclusive os foguetes e mísseis que estão sendo pedidos pelo presidente Zelensky e que os Estados Unidos ainda estão relutantes em fornecer, eles devem ser fornecidos o mais rápido possível. E esse esforço começa em casa também, treinando e preparando os ucranianos para usar equipamentos militares avançados, quer sejam da OTAN, americanos ou ingleses, e simultaneamente reabastecendo as capacidades dos aliados dos Estados Unidos da América à medida que transferem sistemas da era soviética para a Ucrânia. Tem que parar também de só transferir sistemas da era soviética para a Ucrânia, porque os militares ucranianos sabem manusear. Tem que, de fato, mandar e treinar o pessoal em armamento moderno. Os Estados Unidos devem continuar a pressionar os líderes europeus que têm sido excessivamente cautelosos, indecisos, medrosos e às vezes até covardes em seu apoio militar à defesa da Ucrânia, incluindo o chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente da França, Macron. Eles devem entender que não pode haver retorno aos negócios como de costume com a Rússia, enquanto Putin governar o Kremlin, nem que seja depois da guerra. Enquanto Putin estiver lá, não podem ser feitos negócios com a Rússia. O impulso pode estar do lado da Ucrânia, mas Kiev sozinha não pode acabar com essa guerra. Sem um fluxo constante de suprimentos dos Estados Unidos e seus aliados para substituir seus equipamentos perdidos ou esgotados, a Ucrânia pode se ver atolada em uma prolongada guerra de desgaste, mesmo que as forças terrestres da Rússia mostrem-se ineficazes, como tem sido bastante até agora. O Kremlin ainda pode sustentar operações de combate com poder aéreo e bombardeios de longo alcance por um longo período de tempo, durante o qual a Rússia poderá tentar reagrupar as suas tropas em terra para uma ofensiva mais ampla, ou buscar consolidar seus ganhos territoriais, ou mesmo voltando a Kiev para tentar conquistar Kiev e toda a Ucrânia. O Ocidente deve negar à Rússia essa janela de oportunidade. Repito, o Ocidente deve, é mandatório negar à Rússia essa janela de oportunidade. Por isso deve armar mais a Ucrânia, com equipamentos de longo alcance e mais modernos.
Muitos analistas e conselheiros acreditam que os Estados Unidos deveriam escalar o seu apoio à Ucrânia para encorajar Kiev a fazer o que consideram concessões necessárias a Moscou. Os apelos abertos para apaziguar a Rússia tornaram-se mais silenciados, especialmente porque a Ucrânia tem um desempenho soberbo no campo de batalha e muitos observadores ocidentais veem o conflito como uma batalha entre democracia e ditadura, ou seja, autocracia. Mas muitos em Washington ainda expressam em particular sua crença de que qualquer acordo de paz exigirá que a Ucrânia ceda algum território à Rússia. Quero frisar bem aqui, até isso o presidente Zelensky já falou e espero que ele cumpra. A Ucrânia não cederá territórios em um acordo com a Rússia, nenhum território. Mesmo aqueles que a Rússia roubou da Ucrânia de maneira imoral em 2014. Esse campo acredita que é aumentar o apoio dos Estados Unidos da América para fazer com que a Ucrânia não esteja disposta a se comprometer, mas o fato é que ambos os lados precisam pensar que ambos podem perder para abrir o caminho para negociações frutíferas, e nem Kiev nem Moscou chegaram a esse ponto com ambos os estados relutantes em aceitar as exigências do outro. Por causa disso que eu acredito que o presidente Putin não quer se encontrar com o presidente Zelensky. Para evitar desestabilizar demais a Rússia, alguns especialistas temem que uma perda russa ou algum outro resultado inglório para Moscou possa precipitar uma guerra mais ampla, uma escalada nuclear. São ingênuos esses especialistas ocidentais. Washington, em outras palavras, está preocupado sobre como evitar uma derrota russa, enquanto limita o alcance de uma vitória ucraniana. Enquanto milhares de ucranianos morrem defendendo seu país e enquanto o ditador sanguinário, comandante da horda assassina russa, Putin, exerce a ameaça de escalada nuclear para assustar seus oponentes no Ocidente. Os formuladores de política dos Estados Unidos da América devem avançar com um objetivo explícito, quero frisar bem isso, ajudar a Ucrânia a vencer no campo de batalha ao máximo. Repito, devem ajudar a Ucrânia a vencer no campo de batalha ao máximo. Essa opção traz riscos óbvios, mas os cenários alternativos, incluindo uma guerra cibernética entre a Rússia, a OTAN e os Estados Unidos da América, ataques convencionais russos e acarregamentos de armas da OTAN para impedir assistência externa à Ucrânia, uma intervenção da OTAN no conflito e potenciais acidentes ou erro de cálculo que poderiam precipitar uma crise mais ampla. Só aumentará quanto mais a guerra se arrastar. Isso tem que ficar claro. Por causa disso, tem que armar a Ucrânia para a Ucrânia resolver logo e ter a vitória. A solução para a crise atual é não esperar até que a guerra se espalhe pelo resto da Europa ou atraia outros países para o conflito. Agir agora reduzirá a probabilidade de catástrofes mais adiante. Além disso, o risco de uma escalada nuclear foi exagerado e permanece excepcionalmente pequeno. Tenho certeza disso. Até o ditador Putin entende o extraordinário tabu que estaria quebrando ao empregar armas nucleares. Ameaças retóricas e teatro político abundam no Kremlin, mas não houve movimentos ou mudanças nas forças nucleares da Rússia que indiquem que um ataque nuclear está sendo considerado. Não importa os avisos da Rússia de que o envio contínuo de armas para a Ucrânia do Ocidente poderia levar a tal resposta. Aumentar a assistência militar para a Ucrânia não seria um tiro no escuro imprudente. Em vez disso, é movimento conhecido e informado amplamente pela imprensa sobre o risco que provavelmente não provocará qualquer retaliação significativa de Moscou. Continua sendo de interesse da Rússia impedir que o conflito se agrave. A implantação de uma arma nuclear provocaria reações múltiplas, rápidas, severas e imprevisíveis da comunidade internacional. O limite para o uso de armas de destruição em massa pela Rússia, muito menos uma arma nuclear, permanece quase impossivelmente alto. A Rússia não pode usar tais armas contra a OTAN e o Ocidente sem provocar uma resposta concomitante de acordo com a doutrina da destruição mutuamente assegurada. Mesmo a perspectiva do uso de armas de destruição em massa contra a Ucrânia parece altamente improvável, já que os Estados Unidos da América alertaram a Rússia de que tal ataque pode atrair a OTAN para o conflito. A Rússia reluta em iniciar uma guerra com a OTAN, principalmente quando seus militares já estão passando por reveses humilhantes na Ucrânia. À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta,
Kiev pode optar por um acordo negociado, até que a Ucrânia se sinta pronta para abordar a mesa de negociações em seus próprios termos. No entanto, não cabe ao Ocidente coagir Kiev a aceitar um armistício, muito menos um cessar-fogo, apenas para diminuir as tensões com a Rússia. Mesmo que Putin declare vitória, o Ocidente não deve conter os esforços da Ucrânia para libertar as regiões ocupadas na esperança de que o conflito desapareça. Tal acordo pode até ser contraproducente. Uma pausa nos combates pode dar aos militares russos a oportunidade de se reagrupar e de se rearmar para um novo avanço no território ucraniano e, simultaneamente, privar os militares ucranianos de um impulso precioso no campo de batalha. A Rússia também teria a chance de consolidar seus ganhos no leste e sul da Ucrânia. Já existem sinais de que o Kremlin pode tentar realizar outro referendo sobre o estabelecimento da República Popular de Kherson, no território que a Rússia ocupou recentemente no sul da Ucrânia. Se qualquer acordo hipotético deixasse os ucranianos nesses territórios ocupados, seria com pleno conhecimento de que a tortura, o estupro, o assassinato, sequestro e deportação continuariam, assim como nos territórios ocupados pelos russos, em Donbass e na Crimeia desde 2014. Essa é uma prática russa, é uma prática que o Vladimir Putin, ditador russo, e sua organização criminosa que comanda do Kremlin têm conhecimento, fecham os olhos e acredito que incentivam. Dadas estas circunstâncias, a paz na Ucrânia deve e virá apenas através da vitória de Kiev, não da sua capitulação. Nada no histórico de Putin sugere que ele encerrará voluntariamente o conflito na Ucrânia. Nos termos da Ucrânia, não há razão para acreditar que o Kremlin honrará um novo acordo mais do que honra tratados e acordos anteriores ao cessar-fogo. Os ucranianos acreditam e lutam pela vitória, apesar do preço da invasão. Dados de pesquisas e evidências sugerem que o moral no país sitiado permanece extraordinariamente alto. Por outro lado, alguns no Ocidente parecem vender a ideia de que os Estados Unidos e a OTAN estão lutando contra a Rússia, até o último ucraniano. Mas os ucranianos não estão lutando a guerra do Ocidente e não precisam ser coagidos a resistir à agressão da Rússia. Não há falta de espírito de luta na Ucrânia, há bravura, não há falta de fé na habilidade e potencial no país. Há muita fé, a crença em Deus e a luta para ganhar da Rússia. É o Ocidente, aparentemente, que é quem precisa ser convencido. Quero pedir a vocês: inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais. O que vocês acabaram de assistir, o que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Esse tipo de informação e esse tipo de análise profunda e precisa sobre a situação da guerra na Ucrânia. Inscreva-se no canal, conto com vocês. Dê o seu like, capriche no gostei e compartilhe com as suas redes sociais. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Deus abençoe a todos. Paz e bem.